Imagine você defendendo com unhas e dentes uma opinião em uma reunião, até que alguém apresenta um dado que contradiz tudo. Num piscar de olhos, a sua confiança se esfarela e você se sente traído pela própria mente. É como usar um GPS que insiste em levá-lo para um penhasco. Você segue sem questionar e quase dá um passo no vazio. Talvez você já tenha escutado "só confie no seu feeling", mas acreditar cegamente que a sua intuição é infalível é uma armadilha antiga. René Descartes já apontava que nossos sentidos e primeiras impressões podem nos enganar. Por exemplo, um bastão mergulhado na água parece torto, embora esteja reto. Se não duvidarmos dessas verdades iniciais, permanecemos reféns de ilusões. Esse piloto automático falho gera crenças que nos paralisam, manter um emprego tóxico, porque sempre fiz assim, evitar projetos desafiadores, porque sinto que não sou bom o bastante, ou até mesmo trancar os estudos por achar que não vai adiantar, não tem sentido. Cada justificativa não questionada é quase como um cabo de aço que te prende no mesmo lugar. Você já tentou desbloquear a sua mente com frases de autoajuda na parede ou repetir "sou capaz" no espelho e logo percebeu que nada mudou de fato. Essas medidas superficiais só formatam o seu pensamento de forma rasa, trocam um conjunto de crenças por outro sem reverter a lógica que a sustenta. Sem um exame profundo, o ciclo de dúvida e auto-engano se repete. Abandonar as velhas crenças exige muito mais do que clichês motivacionais. Agora vamos mergulhar na dúvida metódica proposta por Descartes, um processo de questionamento rigoroso que expõe as raízes do engano e abre caminho para reconstruir um pensamento sólido e autêntico. Eu sou o Vinícius e seja bem-vindo ao Conhecimento Subliminar. Descartes desenvolveu a dúvida metódica como um procedimento de limpeza da mente. Em vez de aceitar qualquer crença pelo simples peso da tradição ou da emoção, ele propôs testar cada uma até encontrar as que resistem ao questionamento mais severo. É como desmontar um motor peça por peça para verificar qual componente está defeituoso, em vez de trocar o carro inteiro. No século XVII, a filosofia ainda se baseava em autoridades antigas, Aristóteles, tomistas e escolásticos, muitas vezes sem revisão crítica. Descartes queria um ponto de partida absolutamente certo para a ciência e a moral. Ao duvidar radicalmente de tudo, dos sentidos, das tradições e até mesmo das próprias verdades matemáticas, ele buscou um alicerce inviolável. O "penso, logo existo" surgiu justamente desse ceticismo aplicado. O primeiro passo prático é suspender qualquer juízo sobre ideias que não sejam evidentes à razão. Por exemplo, ao ler um artigo sobre educação, não aceite automaticamente a conclusão do autor. Anote dúvidas como quais dados sustentam isso e quais premissas ele assumiu. Esse hábito de não julgar antes de examinar evita que você seja guiado por discursos persuasivos vazios. Seu cérebro passa a funcionar como um tribunal rigoroso, não como uma plateia aplaudindo a qualquer fala. Enquanto você suspende o julgamento, fica mais fácil enxergar. Armadilhas mentais como o viés de confirmação, ou seja, a tendência de buscar só aquilo que confirma o que você já acredita, ou o efeito Dunning-Kruger, em que leigos superestimam seu conhecimento. Ao perceber que seu eu automático tende a distorcer evidências, você ganha autonomia para filtrar opiniões enviesadas e evitar decisões baseadas em meias-verdades. Tendo esvaziado a mente dos julgamentos precipitados e mapeado os vieses que te causam os falsos atalhos, você está pronto para o próximo desafio: reconstruir a sua visão de mundo sobre bases sólidas. Agora vamos explorar como identificar ideias claras e distintas, aquelas que suportam o teste cartesiano, e usá-las como pilares para suas novas convicções. Descartes afirmava que, para reconstruir o nosso pensamento sobre bases seguras, precisamos partir de ideias claras e distintas. Aquilo que se apresenta de maneira inequívoca à razão, sem deixar margem para dúvidas. É como olhar para um cristal perfeitamente lapidado. A transparência total impede que as impurezas passem despercebidas. Essas são as fundações sobre as quais podemos erguer novos conceitos sem medo de rachaduras ocultas. Para saber se uma crença é clara, pergunte-se: consigo explicar esse conceito de forma simples? Se você tem dificuldades, há ruídos de complexidade desnecessários. Já a distinção implica que a ideia não se confunde com outras. Por exemplo, autonomia, a capacidade de agir por si, não é a mesma coisa que a independência, que seria fazer tudo sozinho. No ambiente corporativo, confundir autonomia com independência resulta em líderes que evitam a colaboração, pensando que delegar é sinal de fraqueza. Suponha que você pense assim:
Preciso trabalhar 12 horas por dia para ser produtivo. Para testar essa crença, fragmentamos a proposição. O que significa produtivo? Significa entregar resultados ou simplesmente ficar conectado ao escritório? Se você perceber que resultados vêm da qualidade e não da quantidade de horas, a ideia original se desfaz. A partir daí, você substitui a noção distorcida por algo claro e distinto. Produtividade é entregar valor em blocos de atenção focada. Comece listando as suas crenças centrais, aquelas que governam as decisões diárias. Para cada uma, a defina em uma frase curta, verifique se está livre de termos ambíguos, divida em sub-ideias menores até chegar a um núcleo claro. Substitua as partes vagas por definições precisas. Por exemplo, transforme "eu sou procrastinador" em "eu adio tarefas quando me sinto inseguro sobre o meu preparo". Assim, você explora a causa real e não apenas o rótulo vago de procrastinador. Com suas novas crenças lapidadas, é hora de testá-las no mundo real. Tente aplicá-las em situações cotidianas, uma decisão de compra, um diálogo difícil, um projeto de trabalho, e observe se elas resistem ao uso prático. Se um conceito falhar, retorne ao processo de refinamento, ou seja, mais uma rodada de clareza, divisão e precisão. Dessa forma, seu sistema de crenças se torna um organismo vivo, sempre evoluindo, mas nunca fragilizado por ilusões originais. Descartes passou noites em claro questionando cada sensação e até duvidando da existência do mundo externo. Seu método nasceu da angústia genuína de não saber em que acreditar. Hoje, a neurociência confirma essa inquietação. Pesquisas mostram que quem revisita regularmente suas premissas, em vez de aceitá-las passivamente, mantém conexões cerebrais mais flexíveis e resistentes ao estresse. Você não está sozinho nessa jornada de incertezas. É um passo essencial para amadurecer o seu pensamento. Quando você adota a dúvida como ferramenta diária, ganha clareza para enxergar oportunidades antes que pareçam invisíveis. Imagine perceber que aquela promoção aguardada não vale o sacrifício do seu equilíbrio pessoal, ou reconhecer que um conselho repetido há anos não se aplica ao seu contexto real. Esse discernimento evita erros custosos e poupa tempo, a moeda mais preciosa que temos. Proponha-se a um pequeno exercício toda manhã. Escolha uma crença, por exemplo, preciso responder e-mails imediatos, ou é rude dizer não a convites sociais. E pergunte-se, em que evidência baseio isso? Qual seria a consequência de testar o oposto hoje? Anote a sua resposta em um caderno. Em 5 minutos, você já expôs a lógica subjacente e abriu uma brecha para ajustes. Esse hábito diário age como um filtro, impedindo que ideias ultrapassadas contaminem as suas decisões. Com o tempo, a dúvida metódica se torna um estado mental permanente. Você deixa de reagir no piloto automático e passa a escolher ativamente as suas convicções. Isso cria um ciclo virtuoso de evolução contínua. Cada revisão é um upgrade de software mental. Em vez de ser preso aos velhos erros do sistema, você se transforma em um desenvolvedor proativo da sua própria vida. E agora é com você. Escolha uma crença ou um hábito enraizado e aplique o ritual de questionamento amanhã. Use apenas 5 minutos para anotar as perguntas-chave e as respostas que surgirem. Se essa abordagem fez sentido, curta o vídeo e inscreva-se para mais. A evolução do seu pensamento sempre começa quando você questiona.